Capítulo 8. Lidando com a incerteza. Prefiro viver com prazer em meio a um mistério inexplicável a acreditar em uma mentira para me sentir melhor com relação às minhas circunstâncias. Uma das lições mais duras que um cristão pode aprender é como confiar e louvar a Deus no período incerto entre uma promessa e o seu cumprimento. Creio que é um ato poderoso de batalha espiritual estar em meio à morte e à doença, ao conflito e aos problemas não resolvidos, e fazer o seu espírito se erguer e dar graças a Deus. Não posso evitar pensar na experiência de uma das minhas missionárias mais respeitadas, Tracy. Recentemente, ela estava dirigindo da África do Sul até Moçambique quando o pequeno ônibus à sua frente perdeu o controle, rolou para fora da estrada e bateu a uma velocidade de 96 quilômetros por hora. Os passageiros foram lançados para fora do veículo enquanto ele rolava. Ela e outros motoristas pararam para prestar assistência e encontraram uma cena terrível enquanto iam de uma vítima a outra. Muitas pessoas tinham lesões fatais, traumatismos cranianos e estavam deitadas inconscientes. Uma mulher estava claramente morta. Ela não tinha sinais vitais. Sua cabeça estava virada para as costas e um de seus olhos estava sobre sua bochecha. Nossa missionária, diplomada em Stanford como médica assistente, pegou as pessoas que correram para ver o acidente e as colocou uma a uma ao lado de cada um dos feridos. Então ela as instruiu: declarem vida em nome de Jesus. Quando eu olhar para vocês, quero ver os seus lábios se movendo. E foi o que elas fizeram. Minutos depois, enquanto ela estava avaliando as baixas, a mulher que estava ao lado da passageira morta gritou. A mulher morta gemeu, virou a cabeça ao contrário e começou a respirar outra vez. Para a perplexidade deles, os sinais vitais da mulher eram fortes e o seu olho deslocado estava de volta à cavidade. Isso fez os outros orarem ainda mais fervorosamente por seus pacientes. Dentro de um curto período, as vítimas inconscientes recuperaram a consciência e aqueles que tinham ferimentos graves pararam de sangrar. Muitas lesões foram curadas e pessoas que certamente teriam morrido foram poupadas. Quando ouvi essa história, minha mente ficou voltando para as pessoas que estavam em pé ao lado, orando, quando a situação parecia sem esperança. Esse é o tipo de atitude que precisamos ter durante os momentos de incerteza. Nossas circunstâncias perturbadoras podem durar dias, meses ou anos, em vez de apenas uma hora ou duas, mas a nossa abordagem deve ser a mesma. Precisamos declarar a bondade e a fidelidade de Deus, mesmo em meio à nossa aprovação, antes de termos uma resposta. Porque temos de lidar com a incerteza. Isso é um mistério, mas a Bíblia nos dá uma dica quando oferece a imagem espiritual de uma cidade chamada de, entre aspas, a comunidade dos redimidos, fecha aspas, também conhecida como Sião. Ver Isaías capítulo 62. Isaías 60, versículo 18, diz, abre aspas, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor, fecha aspas. Em Apocalipse, vemos essa porta chamada louvor novamente e descobrimos que ela é feita de uma pérola sólida. Vê Apocalipse capítulo 21, versículo 21. Pense por um instante. Como uma pérola é formada? Por meio da irritação e do conflito. Um grão de areia entra na concha de uma ostra e uma pérola se forma ao redor do grão para impedir que ele lhe faça mal. A correlação bíblica entre louvor e irritação não é coincidência. Quando estávamos presos no conflito e na incerteza, ou quando estamos presos no conflito e na incerteza, mas louvamos a Deus sem manipulação, isso é um sacrifício. Significa que estamos reagindo de uma maneira que produz algo belo.
Naquele momento, uma porta é formada, um local de entrada onde o Rei da Glória pode invadir a nossa situação. Muitas pessoas não têm porta porque não querem louvar a Deus em meio a um aparente paradoxo. Elas ficam paradas se perguntando, abre aspas, como Deus pode prometer curar todas as minhas doenças, mas se eu estou com este problema em meu corpo? Fecha aspas. Ou, abre aspas, como Deus pode prometer suprir e, no entanto, estou sem emprego há 3 meses, fecha aspas. E o Salmo 87, versículo 2 diz, abre aspas, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó, fecha aspas. Essa porta, esse lugar de louvor em meio ao conflito, é onde a sua presença repousa, onde o próprio rei habita. A porta é formada quando nos movemos acima da explicação humana e entramos em um lugar de confiança. Quando a resposta que elas procuram não vem, as pessoas tendem a reagir de uma das duas maneiras que descreveremos a seguir. Vamos observar por que essas abordagens não funcionam. Acusar Deus. Quando alguns cristãos se encontram em uma situação de incerteza, sem resposta para o problema que os assola, eles mudam a sua visão de Deus e atribuem a ele características de caráter que são totalmente antibíblicas, limitadas e humanas. Eles podem se convencer de que Deus não vai ajudá-los a sair de um barco financeiro, ou melhor, de um barco financeiro furado, ou de um buraco financeiro, porque ele não está intervindo nos seus negócios, embora a Bíblia diga, abre aspas, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, fecha aspas. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Eles podem afirmar que Deus não vai curá-los, embora a Bíblia revele que ele cura todas as suas doenças e perdoa todas as suas iniquidades. Salmos capítulo 103, versículo 3. A incerteza faz com que algumas pessoas entendam mal quem Deus é. Elas começam a negar a verdadeira natureza de Deus e a abraçar a doença e a enfermidade, a pobreza e a angústia mental como dons de Deus. Essa é uma mentira devastadora do inferno. É, na verdade, uma blasfêmia atribuir a Deus a obra do diabo. Mas muitos cristãos querem tanto uma resposta durante os tempos de incerteza que inventam respostas teológicas para se sentirem bem com a sua atual situação. Ao fazer isso, eles sacrificam a verdade sobre Deus no altar do raciocínio humano. É isso que faz as pessoas dizerem coisas do tipo, abre aspas, Deus deu a leucemia à minha tia para ensinar a ela a perseverança, fecha aspas. De jeito nenhum, isso nunca aconteceu. Se o corpo de alguém está sendo consumido pela dor ou se enfraquecendo por causa da doença, é o devorador. Isso não tem a ver com o trabalho do Messias. Mais uma vez a Bíblia diz, abre aspas, ele perdoa todas as suas iniquidades. Ele sara todas as suas enfermidades, fecha aspas. Jamais entraria na nossa mente que Deus daria a alguém o hábito de se drogar ou um problema com a bebida para ajudar essa pessoa a se tornar uma pessoa melhor. Então por que ele concederia uma pessoa a doença, ou a pobreza, ou a depressão, ou a qualquer situação miserável? Vamos entender isto. Deus é bom o tempo todo. O diabo é mau o tempo todo. Nós fazemos um bem enorme a nós mesmos se nos lembrarmos da diferença entre os dois. Cura, salvação, integridade, provisão e alegria já nos foram dadas. Elas não podem ser canceladas ou devolvidas. São fatos da vida do reino. Essas coisas foram pagas por Jesus na cruz. Outros cristãos caem no engano de quando a Bíblia fala sobre sofrimentos, significa todas as aflições citadas. Absolutamente. O sofrimento mencionado na Bíblia significa viver entre duas realidades conflitantes e confiar e louvar a Deus em meio a tudo isso. Qualquer um pode declarar a grandeza de Deus depois de ganhar na loteria, mas quando você vive em meio a um conflito,
de ter uma promessa que ainda não se cumpriu, ou ter um problema que parece nunca se resolver, você se eleva acima da circunstância e declara que Ele é bom em todo o tempo, aconteça o que acontecer. Reforçando a nossa batalha espiritual. Porque a doença e o vício e todas as outras ferramentas do diabo continuam a atormentar a raça humana. Minha convicção é de que, se conhecêssemos mais sobre batalha espiritual, poderíamos frustrar muito do que vemos. O que é necessário para curar o incurável e fazer o impossível é batalha espiritual em um nível que nunca experimentamos. Existem duas situações do Novo Testamento que apoiam essa visão. Em uma delas, Jesus impôs as mãos sobre um cego e perguntou se ele via alguma coisa. O homem disse, abre aspas, vejo homens andando como árvores, fecha aspas. Marcos capítulo 8, versículo 24. Para obter o milagre completo, o homem necessitava de um segundo toque de Jesus. Ele precisava de persistência. Em outra situação, um filho atormentado tinha um demônio que o lançava na água e no fogo para matá-lo. O pai levou o menino a Jesus e disse, abre aspas, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Marcos capítulo 9, versículo 22. Jesus respondeu, abre aspas, se podes, tudo é possível àquele que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Em outras palavras, Jesus não tem limites e ele é absolutamente bom em todo o tempo. Não havia dúvidas do que ele queria naquela situação ou do que podia fazer. A responsabilidade do impossível não estava sobre Jesus, mas sobre o pai daquela criança e nos discípulos que foram incapazes de expulsar o demônio. Certa vez, quando eu estava ministrando no sul da Califórnia, uma mãe me levou uma criança que era atormentada por demônios. A criança mostrava as garras para mim enquanto eu orava e amarrava e fazia tudo o que eu sabia fazer. No entanto, minhas orações não tinham efeito aparente. A mãe olhou para mim e disse palavras que jamais esquecerei. Não existe ninguém aqui que possa me ajudar? Porque aquela mãe levou aquela criança até mim? Porque eu representava alguém, Jesus, que é absolutamente perfeito, a quem não falta poder e que está absolutamente disposto a trazer libertação. É razoável concluir que, por eu ter tentado e não ter conseguido libertar a criança, que era a vontade de Deus, que a criança fosse atormentada? Não. Assim como quando os discípulos tentaram, mas falharam em libertar o menino. Mas essa é a teologia que muitas pessoas adotam durante momentos de incerteza. Jesus disse algo completamente diferente. Abre aspas. Esta casta não pode sair senão por meio da oração e jejum. Marcos capítulo 9, versículo 29. Jesus não orou nem jejuou naquele momento específico quando curou o menino endemoniado, mas ele tinha um suprimento cheio de oração, preparado ao longo do tempo, que havia passado com o Pai, a fim de que o céu pudesse se manifestar no mundo natural em um instante. Jesus exerceu a fé em resultado da sua intimidade com Deus, como nós deveríamos fazer. A minha incapacidade de gerar a libertação necessária para a criança me levou ao trono. Preciso ter mais. Quando nos encontramos em momentos incertos da vida, somos como os discípulos naquele momento de fracasso. Eles eram as pessoas mais experientes da terra em milagres naquela época. Ninguém havia visto mais e feito mais do que eles. No entanto, eles se depararam com algo para o qual não conseguiam solução. Isso ainda acontece hoje. Podemos estar diante de problemas e não ter ou não saber onde estão as ferramentas para gerar a solução. Mas isso não significa que o problema é invencível. Há poder em decidir no seu coração que Deus é bom em todo o tempo e que a sua vontade para curar e a integridade não muda, apesar de que o que vemos no natural, apesar do que vemos no natural. Você pode descansar sabendo que duas coisas lhe são garantidas. Primeiro, em todas as situações nas quais você sofre perda pelo devorador, todas as coisas cooperarão para o bem. Deus projetou o mal na sua vida? Não. Ele o designou para você? Não.
mas ele é tão grande que pode vencer de qualquer jeito. Deus pode usar o seu pecado passado ou os ataques do diabo para realizar o que ele deseja. Segundo o nosso Deus, segundo, o nosso Deus é um Deus de vingança. O diabo nunca tem a palavra final em nada. Essa besta será silenciada e haverá vingança absoluta e completa para cada momento de enfermidade, aflição, dificuldade, tormento e tentação que você já experimentou. Temos uma promessa em Romanos capítulo 8, versículo 18, que diz, abre aspas, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser reveladas em nós. Fecha aspas. A dificuldade que você está passando nas suas finanças, naquele ataque sobre o seu corpo, naquele ataque sobre a sua família ou sobre as suas emoções, não é digno de comparação com a glória que será revelada em você. Como Bob Mumford disse há muito tempo, abre aspas, eu li o último capítulo e nós vencemos. A mente ofendida. A segunda coisa que acontece quando alguns cristãos enfrentam a incerteza é que eles ficam intelectualmente ofendidos com Deus. Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 6 ilustra isso. Indo Jesus, partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo, de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Essa passagem mostra como a mente não regenerada é uma arma terrível que pode ser usada contra nós, fazendo com que rejeitemos exatamente a resposta de que precisamos. Os habitantes de Nazaré, em princípio, ficaram perplexos com os ensinamentos de Jesus. Ele os perturbou e chamou a atenção deles. Quando Jesus começou a ensinar na sinagoga, eles disseram uns aos outros, uau, onde ele aprendeu essas coisas? Isto é incrível. Eles ficaram impressionados, e isso criou um ambiente onde Jesus pôde fazer milagres para ilustrar o poder do que ele estava ensinando. Mas, quando eles avaliaram o que estava acontecendo e disseram, abre aspas, espere um pouco, conhecemos esse sujeito, ele cresceu aqui, conhecemos o pai dele, sua mãe, suas irmãs, como ele está fazendo todos esses milagres, fecha aspas. A mente deles se ofendeu com Jesus. Esse não é o tipo de ofensa em que alguém magoa você. Trata-se de ofensa intelectual, quando você tem perguntas não respondidas, que bloqueiam a sua capacidade de confiar no invisível. Muitas vezes, ouço pessoas dizerem coisas do tipo, abre aspas, eu gostaria de poder acreditar que Deus cura as pessoas hoje, mas minha avó morreu há 2 semanas e oramos por ela. E ela não foi curada, fecha aspas. Ou, abre aspas, eu gostaria de poder acreditar que Deus me ama, mas acabo de passar por um divórcio terrível e conheço um Deus que não permitiria esse tipo de dor. A dor genuína e profunda separa as pessoas de Deus, porque elas têm perguntas, mas não têm respostas. As perguntas são permitidas no reino, mas a falta de respostas não deve interromper a comunhão do nosso coração com Deus. Se exigirmos respostas de Deus, então estamos andando no espírito de ofensa. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz, abre aspas, prossigamos em conhecer o Senhor. Essa palavra prossigamos pode ser traduzida como caçar. Essa é uma imagem de como devemos buscar apaixonadamente o Senhor
apesar de não entendê-lo completamente ou de não entender completamente os seus caminhos. A resposta está sempre do outro lado da nossa ofensa. A Bíblia prometeu que, abre aspas, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, fecha aspas. Atos capítulo 14, versículo 22. Atravessar a dificuldade, sem nos tornarmos desafiadores ou exigentes com Deus, nos levará exatamente àquilo que Deus prometeu. Davi deu um bom exemplo para nós quando ordenou que as suas emoções e a sua mente se alinhassem com a verdade sobre Deus. Ele escreveu em Salmos capítulo 103, versículos 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Parece-me que ele escreveu isso em um momento em que estava sendo tentado a ficar ofendido com Deus. Essa é uma oração incrível para você e eu fazermos quando estivermos em uma situação de incerteza, prontos para nos ofendermos com Deus. Podemos tomar o controle da nossa mente e das nossas emoções para que elas voltem a se alinhar com a realidade. Quando você estiver em um momento de dúvida, e isso acontecerá em algum momento, lembre-se de que você pode criar uma porta de louvor, levando o seu coração e a sua voz a Deus. Busque a comunhão com Deus com persistência, embora a sua incerteza pareça profunda e interminável, e nenhuma resposta tenha se materializado. Repetindo, quando você estiver em um momento de dúvida, e isso acontecerá em algum momento, lembre-se de que você pode criar uma porta de louvor elevando o seu coração e a sua voz a Deus. Busque a comunhão com Deus com persistência, embora a sua incerteza pareça profunda e interminável, e nenhuma resposta tenha se materializado. O sofrimento durará apenas um momento no plano de Deus para a sua vida. Seja grato pela oportunidade de perseverar e acredite que dias melhores virão.